Capítulo 13. Reclamação. Sexto dia da lua de sangue. Acampamento élfico, a leste de Elkenrim, inverno, ano 3081 após a perdição. Salara não falou enquanto marchava pelo acampamento silencioso, lanternas no topo dos postes iluminando a noite. Tendas vermelhas estavam armadas ao seu redor, estandartes com o cervo dourado tremulando ao vento. O símbolo do reino morto de Lunitir, renascido como a marca de Numilion, de todos os elfos livres. Cada elfo que ela cruzava fazia uma reverência, colocando a mão sobre o peito enquanto sussurrava a palavra, Draleide. Ela retribuiu as saudações com um aceno de cabeça, sem nunca parar, sem nunca se demorar. Na superfície, ela era calma e serena, sua expressão estoica. Ela sabia disso porque passará séculos aperfeiçoando essa postura. Ela era uma Draleide, o farol de esperança para o qual seu povo recorria. Em um mundo em constante mudança, ela era sua constante. Era cansativo, mas necessário. Ao contrário da serenidade que demonstrava exteriormente, sua mente era um caos. Ela podia sentir o coração de Virmir batendo, seus pulmões se enchendo de ar, suas garras cortando a terra macia sob ele. O dragão jazia encolhido na beira do acampamento com Baeris e Nimaches, mas sua mente estava com ela. Uma onda de calor inundou a ligação enquanto ele tentava desesperadamente aliviar sua dor, mas ela o afastou. Vendo. Eltoar vivo depois de todos esses anos, ouvir sua voz, sentir o peso de seu olhar. Isso lhe custou muito mais do que ela jamais esperara. 2 guardas estavam em posição de sentido na entrada de sua tenda pessoal. Ambos estavam trajados com armaduras douradas e carmesins, com os dedos em volta dos cabos de longas alabardas. Eles protestaram quando ela os dispensou com um gesto, mas acabaram cedendo. A tenda em si era retangular, mais larga do que comprida, com espaço suficiente para 3 ou 4 pessoas. Uma pequena lamparina a óleo estava ao lado de seu catre, na parte de trás da tenda, e outras 2 sobre a pequena mesa à sua direita. Assim que a aba se fechou atrás dela, Salara tropeçou, suas pernas vacilaram sob seu corpo, seu peito parecia ter sido esvaziado e preenchido com pedras. Ela caiu de joelhos no tapete perto da entrada e passou as mãos pelos cabelos encharcados, tremendo. Que os deuses o amaldiçoem por ter feito isso com ela. Ela vinha se preparando para o dia em que voltaria a ver seu antigo mestre, para as coisas que diria, as coisas que faria. Mas como fora ingênua ao pensar que algo poderia tê-la preparado. Há feridas tão profundas que nada consegue cicatrizá-las. A voz da rainha Vandrien soou atrás de Salara. Narvir. Comandante. Salara se levantou com dificuldade, enxugando os olhos com o aço frio de sua manopla. Endireitou as costas e levou o punho cerrado ao peito. Mianari. Lá é o Sanin. Não precisa se desculpar, Salara. A rainha Vandrien Lunitir estava parada na entrada da tenda, um vestido carmesim esvoaçante com fios de ouro que chegavam pouco abaixo dos joelhos. Vandrien era tudo o que uma elfa deveria ser. Ela era graça e beleza, dura como aço e forte como diamantes. Seus braços eram esguios e musculosos, seus cabelos brancos como a neve. Vandrien ergueu a mão, olhando nos olhos de Salara. Contornou Salara, seu vestido balançando a cada movimento, e parou junto à mesa. Ergueu uma sobrancelha ao ver a garrafa de vidro ao lado da vela. Vandrien presenteara Salara com aquela garrafa depois que destruíram a cidade humana de Esterlock e finalmente iniciaram a reclamação. As uvas haviam sido colhidas das vinhas no oeste de Numilion, as únicas vinhas que podiam traçar sua linhagem até o solo de Caelduin. Sob a densa copa de Linalion, as uvas não cresciam com facilidade. Aquela garrafa de vinho era uma raridade, um tesouro, um vislumbre do que um dia fora. Eu estava esperando, disse Salara, inclinando a cabeça em direção à garrafa, tirando a manopla e esfregando o olho com a palma da mão. Até vencermos a guerra. Até recuperarmos o que nos foi roubado. Esperamos 400 anos, Salara. Vandrien puxou Spark, deslizando finos fios de ar ao redor da rolha da garrafa e a libertando. Acho que já é tempo suficiente. Não acha? A rainha puxou 2 taças de madeira pela mesa, serviu o vinho e depois passou uma para Salara. Vandrien girou o vinho na taça delicadamente, erguendo o nariz enquanto inspirava profundamente. Balançou a cabeça, um sorriso curvando seus lábios, e então tomou um gole. A rainha soltou um longo suspiro de satisfação. Parece estranho que algo tão... Ponderou, olhando para o teto da tenda, e continuou, frívolo possa nos lembrar daquilo pelo que lutamos. Ela fitou o copo. Embora, suponho que o vinho não seja frívolo. É história e cultura. É tempo e sofrimento.
Nossos ancestrais em Caelduin trabalhavam incansavelmente nos vinhedos, recusando-se a usar a centelha, mantendo-se fiéis aos costumes antigos. Este vinho é o legado deles, nossa herança preservada em vidro. Em essência, é tudo pelo que lutamos. Nosso passado, nosso modo de vida. Vandrien ergueu o olhar, um aceno de cabeça indicando a Salara que a rainha desejava que ela bebesse. Perdoe-me, estou divagando. Salara fez como lhe foi instruído, girando o vinho na taça e inalando os aromas. Alguns diziam que conseguiam identificar aromas individuais no vinho: cerejas, pêssegos, castanhas, carvalho. Salara achou que era tudo balela. Ela cheirou o vinho. Era doce, frutado, agradável. Mas nada além disso. O sabor, porém, era um mundo completamente diferente. Ela podia não reconhecer as notas individuais, podia não apreciar as sutilezas, mas aquele vinho a fazia lembrar de casa. Era encorpado, rico e aconchegante. Precisamos nos permitir essas pequenas coisas, Salara. Vandrien gesticulou em direção à xícara em sua mão. Estamos em guerra agora. Nunca saberemos quando Eraia escolherá nos chamar para seus braços. Não se apegue a essas coisas na esperança do que possa vir a ser. Abrace-as, deixe que elas a preencham de anseio. Deixe que elas a impulsionem. Não podemos esperar que nossos destinos se desdobrem. Devemos forjá-los nós mesmas. Vandrien voltou-se para a mesa, olhando para o mapa que Salara havia pregado ali, com tinta vermelha marcando as terras que Númilion já havia reconquistado. Um tom gélido surgiu na voz da rainha. Você foi se encontrar com Eltoar da Etana. Não era uma pergunta. Eu fiz, Mianari. Imagino que havia um bom motivo para você ter feito isso sem falar comigo primeiro. Vandrien desviou o olhar do mapa para Salara, estudando-a o jovem dragão e seu Draleide. O que Eltoar disse? Ele confirmou os relatos. Um novo dragão nasceu. Nós precisamos. Salara deixou suas palavras se dissiparem quando Vandrien ergueu a mão. Temos que seguir o plano, Salara. Prometo, pela minha honra, que farei tudo o que estiver ao meu alcance para descobrir mais sobre isso, mas temos que manter a calma. Duarin Miavrai, Mianari. Agradeço-lhe, minha rainha. Vandrien assentiu, dando um gole em seu vinho. Posso fazer uma pergunta do coração? Salara assentiu com a cabeça. Uma rainha não precisava pedir. Vandrien concedeu a Salara mais honra do que ela merecia. Como foi vê-lo novamente? Como está seu coração? Salara tomou um longo gole de vinho, inspirando pelo nariz. Dilacerada, disse ela, expirando. Cruzou os braços, encarando um pedaço vazio de lona vermelha na parede da tenda. Não consigo reconciliar o Eltoar que eu conhecia com o monstro que nos separou. Vê-lo só piorou as coisas, porque ele não parece um monstro. Salara se virou para Vandrien, sem se preocupar em esconder suas emoções. Ele não parece, Vandrien. Ele se parece com meu mestre, com meu amigo. Ele se parece com o elfo que me ensinou tudo, que me ensinou o verdadeiro significado da honra, o que é ser uma Draleide. Ele me ensinou quem eu sou. Cada um de nós é capaz de coisas que jamais poderíamos imaginar. Vandrien aproximou-se de Salara, seguindo seu olhar. Nenhuma alma é incorruptível. O bem e o mal são palavras criadas para que nossas mentes possam aprender, em sua forma mais simples, o conceito do que é certo e do que é errado. Mas as palavras em si não servem para nada. Pois reduzir o certo e o errado a formas tão básicas não é possível no mundo real, apenas na teoria. Vandrien colocou sua xícara sobre a mesa e a encheu novamente, fazendo o mesmo com a de Salara. Eltoar da Etana não é mau. Ele não é um monstro, nem um demônio, nem um deus. Ele é um elfo, um Draleide. Nada mais. Ele é capaz tanto do bem quanto do mal, do certo quanto do errado. Mas foi por meio de suas ações e das ações daqueles que o seguiram que tantos do nosso povo morreram. Ele é seu antigo mestre, mas também é o carniceiro de tudo o que vocês amavam. Ele nos traiu, traiu vocês. Ele caçou e massacrou mais Draleide do que jamais poderíamos contar. A rainha deu um suspiro suave. Venham. Tenho algo que vocês precisam ver. Salara seguiu Vandrien da tenda, com a guarda solar da rainha posicionando-se em ambos os lados enquanto retornavam pelo acampamento. Eram 6 no total, nunca mais, nunca menos. Cada guarda vestia uma armadura de placas lisas forjadas em aço anterim e banhadas a ouro escovado. Servos em investida adornavam o topo de suas ombreiras articuladas, enquanto suas couraças exibiam representações do sol.
Diferentemente do restante do exército, o tecido que decorava suas armaduras não era carmesim, mas branco com detalhes em ouro. Cada um deles era o maior guerreiro de Númenor, mestres da espada, artistas da centelha. Até mesmo Salara teria dificuldades para atravessar o aço deles. Alait Anar, Draleide. Seu comandante, Omair Moridan, inclinou a cabeça em direção a Salara. Ele era um elfo alto e ágil, com braços longos e musculosos e olhos penetrantes, e já havia presenciado centenas de batalhas quando Salara deu seu primeiro suspiro. Uma lenda viva. Salara retribuiu o gesto, curvando-se levemente. Havia poucos por quem ela nutria tanto respeito quanto por Moridan. Seu pai a criará com histórias sobre o elfo. Enquanto caminhavam, não houve reverências dos elfos que cruzaram o caminho. Uma reverência não era suficiente para aquela que os guiaria para fora da escuridão. Em vez disso, cada elfo ajoelhou-se, deixando o joelho pairar rente ao chão, com as mãos empunhando as espadas sobre os punhos. Era um gesto que haviam adotado quando Vandrin os proibiu de se ajoelharem, um sinal de que estavam sempre prontos para lutar por ela. Depois de algum tempo, chegaram a uma parte do acampamento onde os toldos mudavam de carmesim e dourado para um creme liso, marcando o local onde os elfos libertados das minas de ferro humanas estavam alojados. Ela não visitará o local nos dias que se seguiram ao saque da mina, pelo qual a culpa ainda a atormentava. Simplesmente não conseguia se obrigar a olhar para o que os humanos haviam transformado seus parentes. Os guardas que estavam por perto não usavam armadura nem portavam armas. Túnicas carmesim adornavam seus ombros, e calças de linho caíam sobre seus pés calçados com sandálias. Vandrin parou e conversou com um deles, depois fez um gesto para Moridan. Espere aqui. Mianari. Moridan e a guarda solar se espalharam em fila. Deixe sua espada com Omair, disse Vandrin a Salara, avançando e gesticulando para que ela o seguisse. Salara fez como lhe foi ordenado. Você tem o sangue de Achiron em suas veias, Salara, disse Vandrin quando Salara alcançou. O sorriso que se estampou nos lábios da rainha era de tristeza e compaixão. Você é uma guerreira de corpo e alma. Mas ainda sangra como qualquer outra, ainda sente a dor da perda. Enquanto caminhava, Salara olhava para o chão, tanto para evitar o olhar de Vandrin quanto para prestar atenção onde pisava. Sintam a dor, continuou Vandrin. Deixem-na fluir através de vocês. Mas sintam também a raiva. A voz de Vandrin se elevou, um rosnado se formando em sua garganta. Sintam a fúria pelo que foi feito ao nosso povo. Sintam a ira pelo que Eltoar da Etana fez ao nosso povo, ao povo dele. Sintam o fogo. Vandrin pousou a mão na ombreira de Salara, sua voz suave. Levante o olhar, Salara. Não desvie o olhar. Diante deles, as tendas se abriram em uma enorme clareira com centenas de baldir enfileirados nas bordas, seu brilho branco tênue. Agora que ela se concentrava, podia sentir a vibração da centelha no ar, ver os fios de espírito, ar e fogo rodopiando ao redor dos magos que estavam sentados com as pernas cruzadas. Após um instante, seu olhar se voltou para o motivo pelo qual Vandrin a havia trazido até ali. Há tanto tempo que estão cercados por rochas por todos os lados que se recusam a dormir nas tendas com medo de ficarem presos. Vandrin juntou as mãos atrás das costas, a preocupação nas rugas dos olhos, a raiva no tremor da voz. Os baldir lhes dão conforto, abrigo da escuridão. Por onde Salara olhasse, elfos jaziam na terra ou se amontoavam em grupos. Estavam tão juntos que parecia uma colônia de formigas. Cada um vestia a mais fina seda de aranha tecida em Ezeutir, belas e vibrantes vestes em tons de azul, amarelo, verde e vermelho. Haviam sido banhados em águas mornas, seus cabelos penteados, sua pele esfoliada. Receberam um tratamento digno da realeza, e ainda assim permaneciam encolhidos na terra, como se temessem que suas próprias sombras viessem buscá-los. A raiva fervilhava no peito de Salara, e seu maxilar se contraiu. Eles conheceram pouco além das minas, além da escuridão e das paredes, do desespero e da dor. Nasceram para uma vida de correntes e grilhões. Trazidos à superfície apenas para que conhecessem a luz, para que conhecessem o que jamais teriam. Enquanto Vandrin falava, Salara sentiu-a se conectar com a centelha, fios de terra e espírito. Gerações do nosso povo nascidas na subserviência, nascidas para acreditar que não valiam mais do que a poeira no chão. A taça de vinho que Vandrin carregara da tenda rachou e estilhaçou, o vinho derramando como sangue. Sua mão tremia, ainda segurando os cacos da taça. O vestido da rainha esvoaçou e se elevou, fios de ar rodopiando ao seu redor. Ondas de poder emanaram dela, pulsando como um coração batendo. Ela olhou para Salara.
O marechal de guerra Luilin lidera a integração deles. Ele está fazendo com que os Braugir contêm histórias de tempos passados, mostrando-lhes nossos costumes e cultura, ensinando-lhes sobre honra e como manejar uma arma, educando-os sobre a escolha de um valor e o que isso significa. Mas às vezes essas coisas não são suficientes. Vandrien soltou um longo suspiro, depois pousou a mão na bochecha de Salara, olhando-a nos olhos. Eu sei o quanto te pedi. Sei que não é justo. Mas também sei que não teria te pedido isso se não te considerasse capaz. Pela minha honra, minha rainha, eu sou teu. Peça-me o que quiser, e eu lhe darei o que lhe é devido. Vandrien sorriu suavemente, acariciando a bochecha de Salara com o polegar antes de se virar para observar as centenas de elfos reunidos no acampamento aberto. Mostre a eles que estão seguros. Dê-lhes um motivo para acreditar, como você fez por todos nós. Mas, acima de tudo, mostre-lhes que a escuridão lançada sobre eles não ficará impune. Eltoar da Etana não é o mestre que você conheceu. Aquele elfo está morto. Ele é o que restou. Preciso saber que você fará o que precisa ser feito. Salara olhou para os elfos resgatados, a piedade misturada com a raiva em seu coração. Ela se abaixou, deixando o joelho direito pairando rente ao chão, com a mão repousando no pomo da espada. Eia Vaera Kuara em Sanvir. Urmia Idria. Ele pagará com sangue. Juro por minha honra. Levante-se. Vandrien puxou o braço de Salara e a ajudou a se endireitar. Embora o gesto seja apreciado, gostaria que você ensinasse a esses elfos como ficar de pé, não como se ajoelhar. Ela respirou fundo pelo nariz e expirou lentamente. Os Lorianos nos atacarão em breve. Assim que perceberem que estamos esperando a lua minguar de Efialtir. Como você pode ter certeza? Porque é o que eu faria, e Fani Morten é muitas coisas, mas não é tolo. A lua dá aos seus magos uma vantagem sobre os nossos, uma vantagem que desaparece quando a lua de sangue se põe. Aliás, estou bastante curioso para saber por que eles ainda não atacaram. Nossos batedores relatam um grande número de soldados de Loria se juntando às fileiras em Elkenrim, muitos deles vindos de Svidárcia. Talvez estejam se alistando. Os olhos de Vandrien se arregalaram com isso. Ela sentiu sombriamente. Então ele retornou ao lugar onde tudo começou. Mande nossos batedores avançarem mais. Interceptem mensagens, eliminem patrulhas. Capturem o máximo de pessoas vivas que puderem. Quero saber onde os Lorianos dormem, onde fazem suas necessidades, que canções cantam. Quero saber o que Fani Morten come para quebrar o jejum. Conhecimento vence guerras, Salara. Passarei a ordem aos generais. E quanto a esse ataque? Como devemos nos preparar? Vandrien traçou o dedo ao longo do mapa. Você já leu A Arte da Guerra, de Sumara Tuzan? Salara balançou a cabeça negativamente. Ela era uma estrategista humana, da Era da Guerra. Uma mente brilhante para a arte da guerra. Se há algo que os humanos sabem fazer, é destruir e matar. Vandrien cruzou os braços. Sumara afirmou que a maneira mais simples de vencer uma guerra é destruir a capacidade do oponente de travá-la. Começamos isso tomando as minas perto do Mar de Pedra, e agora devemos continuar nesse caminho. O que vocês querem que façamos? Com as minas, tomamos o ferro deles. Agora, precisamos tomar a comida, o ouro e a capacidade de comunicação. Usaremos essa vantagem contra eles. Cortem o sangue e o membro morrerá. Cortem membros suficientes e o corpo morrerá.